Boa noite, meus amigos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritismo na Prática e ao programa Palavras de Vida Eterna. Esses nossos encontros semanais das terças-feiras, às 19 horas. É uma alegria muito grande estarmos juntos nessas reflexões, né, que são ricos aprendizados para a nossa caminhada. Então, nós vamos fazer a prece, vamos mentalizar Jesus, a figura de Jesus, amorosa, e vamos procurar senti-lo bem junto de nós, nos dando um abraço muito carinhoso, acerenando as nossas mentes, pacificando os nossos corações e nos dando muita alegria de estarmos juntos nestes momentos de reflexão. Querido Jesus, querido Deus, nosso Pai, obrigado por todas as bênçãos que nós recebemos do seu amor. Permite que a tua paz, Jesus, se faça em nossos corações, em nossos lares, nos corações e nos lares de todos os nossos irmãos em humanidade, e que o amor de Deus se derrame infinitamente, abundantemente, sobre tudo que foi criado por Ele. Que a tua paz, Jesus, e a tua inspiração esteja conosco em mais este encontro. Que assim seja. Então, hoje nós vamos comentar uma mensagem belíssima. Todas são belas. Eu acho que a gente chove no molhado. Deste livro, eu gosto demais deste livro, Instrumentos do Tempo, psicografia do Chico, com as mensagens ditadas por Emmanuel. E a lição, a mensagem que nós vamos comentar é a de número 19, que se chama, cujo título é Aflições. Mas antes, vamos recordar, falar, né? Lembrar das bem-aventuranças. Jesus, segundo Amélia Rodrigues e os evangelistas, ele abriu a boca e começou a dizer as bem-aventuranças, né? Para aquela multidão que estava ali sempre acompanhando o mestre. E Kardec transcreve várias bem-aventuranças, analisando, né, esses ensinamentos de Jesus, juntamente com os espíritos da codificação, e no capítulo 5º, ele vai analisar a bem-aventurança, que diz: bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. E Kardec deu o título de Bem-aventurados os aflitos. E a gente fica pensando, né, nesse capítulo 5º, que é o mais extenso do Evangelho, segundo o Espiritismo. É esse capítulo e o 28 das coletâneas de preces espíritas são os maiores capítulos, né, do Evangelho, segundo o Espiritismo. E a gente vê, estudando o Evangelho, uma sequência. Todos os capítulos estão interligados. Eu não sei se eu já falei isso aqui, se eu tiver falado, vocês me perdoem, mas sempre tem gente chegando também, né, que aproveita. Mas, pegando aqui os capítulos dessa sequência, dessa ordem didática extraordinária que Kardec seguiu,
um capítulo tem correlação com o outro, eles estão interconectados. Então, no capítulo 4, por exemplo, que é o Nascer de Novo, nós, para alcançarmos o reino dos céus, para progredirmos, nós precisamos reencarnar várias vezes, não é? Nascer de novo sempre. E quando nós estamos reencarnados aqui na Terra, nós passamos por aflições. Então, o capítulo 5, logo depois do que Kardec analisa o nascer de novo, ele vai analisar as aflições, bem-aventurados os aflitos. Então, nesse capítulo, ele vai mostrar que aqui na Terra, que é ainda um mundo de provas e expiações, nós passamos por aflições, passamos por dores, passamos por sofrimentos. Então, é um capítulo importantíssimo que nós deveríamos ler sempre, porque ele nos consola, ele nos esclarece muito. Então, nós passamos por essas aflições todas. Mas onde buscar o consolo? É o capítulo 6, o Cristo Consolador. Então, nós vamos buscar consolo para as nossas aflições em Jesus, quando ele diz: Vinde a mim, todos vós, que vos achais aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E Kardec vai dizer que todas as aflições, as misérias, as dores, né, a perda de entes queridos, doenças, tudo que nós passamos na Terra, né, e que nós precisamos buscar em Jesus o consolo, só tem uma condição, que é o amor. Então, nós precisamos aprender a amar, vivenciar o amor, esse aprendizado do amor, para nós merecermos, né, a presença de Jesus nos aliviando. Então, nesse capítulo 5, Kardec vai falar, né, das causas. Primeiro, ele fala da justiça das aflições. Todos nós sofremos, todos. Joana de Ângeles diz: não existe ninguém em regime de exceção na face da Terra. Quem não sofre dor física, sofre dor moral. Porque isso é característica do mundo de provas e expiações. E Jung, né, ele nos deixou uma frase em que ele diz que não adianta nós tentarmos fugir do sofrimento pelos mais diferentes mecanismos, que nós precisamos suportar o sofrimento, como Jesus suportou. Passou pelo Calvário. Ele que era um espírito puro. Então, nós precisamos aprender a suportar o sofrimento. É aquela história, né? Quando a dor bater a sua porta, abra. Deixe entrar, porque você necessita dela. Ah, mas o espiritismo é uma religião muito esquisita, os espíritos são muito esquisitos, porque eles falam, fazem apologia do sofrimento. Você só progride se você sofrer. Os espíritas gostam de sofrer. Não é verdade. Nós poderíamos progredir pelo amor.
resgatar os nossos débitos por amor. Mas nós somos teimosos. Nós não fazemos isso. Aí vem a dor, a mestra que nos educa, né? Que nos auxilia. Porque quando está tudo bem na nossa vida, nós não progredimos. Quando a nossa vida é uma festa, nós nem lembramos de convidar Jesus para a nossa vida, de pensar, de refletir a respeito do sentido da vida. Quem somos nós? De onde nós viemos? Para onde nós vamos? Não. Estamos em festa. Quando a dor chega, aí sim, nós paramos para refletir, que a gente fica perguntando, por quê? Para quê? Por que eu estou passando por isso? Para que eu estou passando por isso? Né? Então, é a dor que nos dá oportunidade da reflexão, do aprendizado e do progresso. E Kardec diz aqui que, se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. E ele diz aqui, se você está passando por uma dor, por um sofrimento, você analisa a sua existência atual e pensa assim: eu não fiz nada de errado para merecer passar por essa dor. Então, a causa deve estar em vidas anteriores, em vidas não, em existências anteriores. E, de qualquer forma, ele diz que nós devemos erguer os olhos ao céu, fazer uma prece e dizer: Deus, perdoa-me, porque eu errei. Porque ninguém sofre inútil. Tudo tem uma causa. Aí depois ele vai falar das causas atuais das aflições, depois ele vai falar das causas anteriores das aflições, vai falar do esquecimento do passado, dos motivos de resignação, sobre o suicídio e a loucura. Aí ele vem no item 18, nas instruções dos espíritos, ele vai transcrever uma mensagem do espírito Lacordaire, que chama Bem e Mal Sofrer. E Lacordaire mostra que nem todo aquele que sofre é bem-aventurado. Nem todo aquele que passa por aflição é bem-aventurado. Ele vai dizer, no último parágrafo, assim: bem-aventurados os aflitos, pode então traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Então, existe o bem sofrer. Aquele que se revolta contra Deus, aquele que é rebelde, que não aceita o sofrimento, que acha que Deus errou com ele, que ele não merecia passar por aquilo, esse não é bem-aventurado. Nós temos que pensar nisso. Ah, está sofrendo? É bem-aventurado. Não é. Não é? Kardec diz aqui, o Lacordaire diz, né, que todas as pessoas sofrem, todos que se encontram na Terra, quer ocupem tronos, quer estejam sobre a palha, na pobreza. Aí ele diz: mas poucos sofrem bem.
Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações desde que vos falte coragem. A prece é um apoio para a alma. E aí continua na mensagem mostrando que o que ele quer dizer aqui quando ele fala Deus nos recusa consolações? O que ele quis dizer com isso? Quando você está revoltado, quando você está com raiva de Deus, achando que Deus errou com você, que você é tão bonzinho, que você não merecia passar por aquilo, você está numa faixa vibratória muito baixa. E como que você vai sintonizar com Jesus, com os bons espíritos, sintonizar, elevar o seu pensamento para uma faixa de amor que é mais elevada. Então você não tem sintonia com os bons espíritos. Eles não conseguem te ajudar, porque você está vibrando aqui, ó, uma vibração muito inferior. Você precisa elevar o seu pensamento para você sintonizar com as faixas elevadas, com os espíritos bondosos e receber ajuda. Entendeu? Então, é a mesma coisa de uma pessoa que cai num buraco e ele grita: me ajuda, me ajuda. A pessoa vai ajudar, mas ele está de braço cruzado. Como que vai ajudar uma pessoa que está lá dentro do buraco de braço cruzado? Não tem como. Essa pessoa precisa estender as mãos para que ele seja resgatado. É assim que Deus, os espíritos nos ensinam, que Deus nos auxilia. Aí a mensagem de Emmanuel vai dizer exatamente tudo isso que Kardec e os espíritos estão dizendo no capítulo 5 de O Evangelho. Emmanuel diz assim: os aflitos classificam-se em variadas expressões. Tem todo tipo de aflito, né? Temos aqueles que choram por se sentirem inibidos para a extensão do mal. Ele quer fazer o mal, mas ele é tolhido, ele não consegue. Então, eles choram, né? Porque ele não consegue praticar o mal. Por exemplo, uma pessoa te ofende, aí você quer xingar essa pessoa, gritar com essa pessoa, extravasar toda a sua raiva, mas tem um verniz de educação. Você está num ambiente que você não pode fazer isso. Então, a pessoa fica, ela chora por dentro, às vezes, né? Porque ela não consegue, né? Um espírita, um cristão, ele tem que manter um comportamento cristão, porque ele está sendo observado o tempo todo. Eu me lembro de um caso do Haroldo, que eu gosto muito, ele conta isso, já contou em várias palestras, que ele disse que estava levando o filho dele para a escola, lá em Belo Horizonte, né? E o trânsito de Belo Horizonte não é moleza. Aí, aquele trânsito terrível, e nisso veio um outro carro e fechou o carro do Haroldo. O Haroldo disse que ficou muito aborrecido com aquilo. E ele foi até... Aí o sinal fechou, ele parou, e o carro que fechou, ele estava do lado. E o Haroldo disse que pensou assim, eu vou falar umas coisas com ele. Quando ele começou a baixar o vidro do carro, o filho dele, pequenininho, o menino na época, falou assim, está nervoso, pai? Aí Haroldo, estou um pouco nervoso. Aí ele falou assim, você vai xingar aquele moço? Aí o Haroldo falou assim, estou pensando. Aí o menino disse para Haroldo,
E se for alguém que assiste às suas palestras? O Haroldo disse que foi um banho de água fria. Ele fechou o vidro e ficou pianinho. É isso. Como é que é isso? Né? Nós temos que dar exemplo. Então, nós temos que ter posturas de cristãos e de espíritas cristãos ou cristãos espíritas. Aí, Emmanuel continua. Há quem se torture por não conseguir vingar-se. Existem os que se declaram infelizes com a prosperidade do próximo e se enfurecem com a impossibilidade de lhes ultrapassar o progresso econômico ou espiritual. Tem muita gente que morre de inveja. Há muitos anos, eu nunca me esqueci de uma propaganda de uma marca de carro, que mostrava um belo de um carro e falava assim: compre esse carro e mate o seu vizinho de inveja. Olha que pobreza de espírito, né? Aparecem aqueles que se afirmam desditosos por não poderem competir com o luxo de quem se confia à extravagância e à loucura. Antigamente, nem sei se ainda existe, tinha aquela revista Caras, que as pessoas brincavam que aquilo ali era um guia para sequestrador, né? Eram pessoas com muito dinheiro que se expunham ali naquelas páginas. E muita gente morria de inveja, sofria muito, porque queria ter aquela vida, aquele dinheiro todo que aquelas pessoas tinham, e se revoltavam. Hoje nós vemos nas redes sociais essa exposição, né? Muitos desequilibrados, que vivem uma vida de ficção, porque rede social não vai nenhuma crítica, é só para a gente refletir. Não é a realidade, né? Estão todos felizes, sem problema financeiro, ninguém está doente, tudo maravilhoso. E a realidade? As pessoas se alienam. Aí Emmanuel diz: surgem muitos em lágrimas de inveja e despeito à frente dos vizinhos, interessados na educação e na melhoria da vida. Ele quer ter para matar o outro de inveja, né? Há quem se revolte contra as bênçãos do trabalho e vocifera em desfavor da ordem que lhe assegura as vantagens da disciplina. Muitos exibem chagas de inconformação ante os sofrimentos que eles próprios improvisaram. A gente aprende com a doutrina espírita que todos os infortúnios, todas as desgraças que nos acontecem, todos os sofrimentos são provocados, são feitos por nós. Nós somos responsáveis. Aqui no capítulo 5 vai falar isso. Quantas tempestades de angústia, de sofrimento e de dores que nós amontoamos na nossa cabeça. E Kardec vai dar o exemplo. Desde aquele filho que, desde pequenininho, você não domou as más inclinações dele. Você deixou que ele crescesse egoísta, orgulhoso, vaidoso, e no futuro você vai colher os frutos disso. Somos nós os responsáveis pela nossa dor ou por nossa infelicidade. Nós não temos que culpar Deus, o destino, os outros, né? Tem aquela frase de Sartre, os culpados são os outros. Não, somos nós. Nós que somos os construtores das nossas encarnações,
Nós é que fazemos as escolhas certas ou equivocadas. Há infinitos gêneros de aflição no vasto caminho da vida. E por isso, nem todos os aflitos podem ser aquinhoados com a glória da bem-aventurança. Ele está repetindo, reforçando o que Kardec falou no capítulo 5º. Nem todo aquele que sofre é bem-aventurado. A palavra do Cristo se dirige àqueles que fizeram da dor um instrumento para a elevação de si mesmos, assim como o artista se vale da pedra a fim de burilar a obra-prima da estatuária. Tirar proveito da dor. Por que está me acontecendo isso? Que lições que eu posso tirar? Aí a pessoa fala assim, eu estou sofrendo isso, mas fazer o quê, né? Deus quer assim? Deus não quer assim. Não quer. Ele nos criou para a felicidade. Nos criou para o amor, para sermos felizes. Se está acontecendo isso, você criou, né? Então, nós temos que pensar nisso e falar assim, quais as lições? Que recursos Deus coloca ao meu alcance para eu aliviar a minha dor? Né? Quando Jesus disse, vinde a mim, Emmanuel tem uma mensagem, o título é Consegues ir? Nós conseguimos seguir o Cristo, ir até o Cristo. Aí Emmanuel encerra a mensagem dizendo, acautela-te, quer dizer, tenha cuidado, presta atenção, se conservas alguma aflição particular. A angústia, muitas vezes, pode ser antecâmara do desequilíbrio. Converte o teu problema ou a tua mágoa em motivo de superação das próprias fraquezas. A madeira do lidador, que aproveita o obstáculo para atingir os seus mais altos objetivos. E então terás convertido as inquietações do mundo em bem-aventuranças para a felicidade sem fim. A Joana tem uma mensagem, um dia eu vou trazer para a gente analisar. Ame a tua dor. Como é que a gente entende isso? Outro dia nós falamos aqui de uma mensagem do Vinícius, né? As 3 dores, que foram aqueles exemplos das cruzes, né? De Jesus no meio, o bom ladrão à direita, o ladrão, que eles falam bom, mas não existe bom ladrão, à direita, e o outro à esquerda. O da direita caiu em si e viu todos os seus erros e viu que aquele castigo, aquela dor que ele estava passando, era merecido. O outro ficou revoltado. Nós, diante da dor, qual que é a nossa postura? Nós culpamos Deus? Oh, Deus, mas eu sou tão bonzinho. Será? Aquele jovem que chegou para Jesus e falou, bom mestre, que devo fazer para alcançar a vida eterna? Qual foi a resposta de Jesus? Por que me chamais bom? Bom só é o Pai que está nos céus. Então, vamos pensar, né? Que Jesus nos dê força, coragem, bom ânimo, que nós possamos estudar a doutrina espírita, porque esses esclarecimentos é que nos confortam, que nos dão força e coragem, porque aí nós compreendemos o porquê da dor, porquê do sofrimento no mundo. Então, leiam, estudem esse capítulo 5º. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. E completa com o capítulo 6º, né?
buscando consolo em Jesus. Então, vamos agradecer a Jesus, agradecer a Deus, nosso Pai, por mais esta oportunidade, destas reflexões, que são tuas, Jesus, do teu evangelho e da tua doutrina. Fortalece-nos, Senhor, para que nós possamos ter discernimento, disciplina, coragem, força e fé para cumprir os teus desígnios, os desígnios de Deus, nosso Pai, e assim caminharmos mais rapidamente em direção a Deus. Obrigada, Senhor, e que a tua paz se faça nos corações e nos lares. Que haja paz no mundo, paz nos corações e paz nos lares. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. E obrigado a cada um de vocês que estão sempre aqui conosco. E até a próxima semana.